Você está desejoso de receber esta palavra, de ouvir aquilo que Deus tem? Certamente, né, irmãos? Todos nós queremos ouvir a Deus. Então você feche teus olhos e fale com o Senhor, porque não basta só nós ouvirmos. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, amém? Você ouvir uma coisa e você não entender é terrível. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, e depois que nós ouvimos e entendemos, e assumimos aquilo como uma verdade para as nossas vidas, porque isso também é necessário, porque de repente a pessoa até entendeu e falou, mas isso não é para mim. Então fica difícil. Então nós temos que ouvir, entender, assumir aquilo como uma verdade para nós, e então pedir ao Espírito Santo, me capacite, eu quero viver isso, eu preciso viver isso, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, cantamos louvores, adoramos a Tua palavra, ó Deus, adoramos o Teu nome, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, quero ser apenas um canal, um instrumento, Senhor, através de quem o Teu Espírito possa falar com cada um de nós, os Teus filhos que estamos aqui, ó Deus, tanto aqueles que estão presentes no templo, quanto aqueles, ó Deus, que estão conosco através desta live, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar compreensão acerca daquilo que vai ser tratado. Querido Deus, que nós possamos, através da obra do Teu Espírito Santo, tomarmos isto como verdade para as nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor nos capacite a vivermos também aquilo que o Senhor vai falar conosco. Ó Deus, tire, Senhor, todo impedimento, toda barreira, Senhor, todo atrapalho, toda interferência maligna, Senhor, aquilo que não procede de Ti, seja impedido, Senhor, de chegar aonde está este Teu filho, esta Tua filha, para que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, possa fluir em nós, no nome de Jesus. Os irmãos se assentam no nome do Senhor. Queridos irmãos, conforme nós já dissemos aqui, neste momento da oração, o desejo do meu coração é que esta palavra que o Senhor tratou comigo hoje, que eu já compartilhei de manhã, estou compartilhando agora, que realmente ela possa produzir algo em nós, ela possa produzir. Talvez alguém possa até dizer o seguinte, pastor, mas a palavra ela sempre vai produzir, porque é promessa de Deus. O próprio Senhor diz que esta palavra não voltará vazia, ou toda palavra que Ele enviar não voltará vazia. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou tentando passar para os irmãos, é que o desejo do meu coração é que esta palavra não produza algo na vida de um, ou dois, ou três, ou meia dúzia, mas que ela possa produzir na vida de todos nós. Amém, irmãos? De todos nós. E isto nós sabemos que só será possível através de uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem tem que tratar comigo, é o Espírito Santo quem tem que tratar com você. Não é apenas uma mensagem, não é apenas uma palavra, até porque, irmãos, se uma palavra, se uma mensagem, por si só, tivesse o poder de transformar, de mudar pessoas, de mudar circunstâncias, de mudar situações, seria uma maravilha. Quantas mensagens nós já ouvimos, quantas palavras nós já pregamos, e nós sabemos que parece que as coisas nas nossas vidas, não estou aqui falando da vida de ninguém, estou falando de cada um de nós, parece que as coisas elas andam passo a passo, passo a passo, passo a passo, mas que hoje o Senhor faça algo sobrenatural, amém, irmãos? Que hoje o Senhor faça algo extraordinário, algo que o Senhor ainda não fez, mas que Ele possa fazer, e eu tenho certeza que Ele tem poder para isso. Convido você a sentado mesmo, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, nós vamos ler também a partir do verso 15. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Louvado seja Deus. O texto diz assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus.
Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ao tratar a respeito do reino de Deus, ele usa de muitas parábolas, né? São várias as parábolas que o Senhor trouxe, expressando, ensinando a respeito do reino de Deus. E esta aqui é uma destas parábolas. Aqui o Senhor está falando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus é comparado aqui neste texto, dentro desta parábola de Jesus, a uma grande ceia, né? Em algumas outras versões, fala de uma grande festa, um grande banquete. Numa passagem paralela a esta, vai falar que é a festa das bodas do filho de um rei. Mas o que nós já conseguimos pensar, né, dentro deste texto, é que o reino de Deus é um reino de festa. Amém, irmãos? Que o reino de Deus é um reino de alegria, né? Não se pode pensar em banquete, né, com sentimento de tristeza, numa perspectiva de tristeza, né? Não pode se pensar numa grande ceia, numa grande festa, a não ser realmente com um sentimento de alegria. Então, o reino de Deus, ele tem que trazer para nós alegria, né? Participar do reino de Deus, estar presente, né? Fazer parte do reino de Deus, como eu e você fazemos, tem que trazer para nós grande alegria. E aqui nós vamos, então, observar dentro desse texto, dentro desta parábola que o Senhor Jesus fez, né, que ele manda o seu servo avisar aos convidados que a festa, que a ceia, que o banquete já estava pronto. Vamos ver o que diz o versículo 17 desse texto, Lucas 14, 17. Aqui diz assim: e a hora da ceia, ou a hora da festa, ou a hora do banquete, mandou o senhor daquela família, ou o rei, conforme esta outra passagem, lá de Mateus 22, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. Veja bem, irmãos, que nós podemos concluir através da leitura deste versículo, que ele não estava mandando o seu servo para convidar as pessoas. As pessoas já tinham sido convidadas, o convite já tinha sido feito, o convite já tinha sido formulado. Mas agora que estava tudo preparado, esse senhor, esse pai de família, manda o seu servo e diz: olha, aqueles que já foram convidados, você vai e diga que agora já está tudo pronto, que eles podem vir. E a quem é que o Senhor estava se referindo nesse texto? Jesus estava se referindo aos judeus, aos filhos de Israel, aqueles que já haviam sido convidados, que já, segundo a promessa de Deus feita a Abraão, faziam partes, aliás, não só faziam partes, mas eram exclusivamente os judeus, os filhos de Israel que pertenciam ao reino, E agora era chegado o momento,
A festa já estava pronta, a festa já estava preparada. Mas aí nós observamos, né, na leitura do texto, nos versículos seguintes, que estes convidados seletos, especiais, né, porque você, coloque isso no teu coração, irmãos, coloque isso no teu coração. Eu sei que às vezes é difícil para a gente, né, mas coloque isso no teu coração. Quando o Senhor chama Abraão, e o Senhor faz promessa, né, para Abraão e para a sua descendência, de que eles seriam os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, a nação de Israel, seria um povo seu especial, um povo peculiar. Né? O que era a nação de Israel, queridos irmãos, perto, né, de tantas outras nações, mas aprove ao Senhor escolhê-los e fazer deles um povo especial, convidados para ser o seu reino, o reino sacerdotal, conforme diz a própria palavra. Mas observe, irmãos, no versículo de número 18, e a partir daí, né, o que acontece? A palavra de Deus diz que o servo vai para comunicar àqueles convidados que o banquete já estava pronto e que o Senhor, o chefe da família, o rei, estava convidando-os, ou trazendo eles para junto daquele banquete. E a todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, aqueles convidados especiais, escolhidos a dedo, agora começam a excusar. Né? Excusar é apresentar uma justificativa, ou apresentar uma desculpa. Né? Excusar é esquivar. E cada um ali começou a apresentar a sua justificativa. Cada um ali começou a apresentar, então, as suas razões, as suas desculpas. Este primeiro diz o seguinte: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo que me hajas por escusado. No verso seguinte, nós vamos observar o que diz o segundo, verso 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, alguém que ali também apresenta uma justificativa para não ir àquela festa, para não ir àquele banquete, do qual ele havia sido convidado. E aqui eu quero me reportar de novo, nós estamos falando do povo judeu, os filhos de Israel, aqueles para quem o Senhor veio. O texto sagrado em João diz: veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. O primeiro diz: olha, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. O segundo diz: comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-los. Aí tem um terceiro, versículo 20, que diz assim: casei e, portanto, não posso ir. Cada um deles apresenta ali um motivo, cada um deles apresenta uma razão para se excusar. É algo muito importante que eles deveriam estar participando, do qual eles já tinham sido notificados. E é interessante, querido irmão e irmã, quando você observa cada uma destas justificativas, cada uma destas desculpas, todas estão relacionadas com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Estão apegados às coisas deste mundo, desta vida, de tal forma que dispensam o convite daquele pai de família, ou o convite do rei para as bodas de seu filho. Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-lo. Me casei, não posso ir. Qual destas justificativas, meu querido irmão e irmã, você nota, você observa que tem um peso espiritual? Nenhum deles. São coisas materiais, são coisas deste mundo, são coisas desta vida que prende as pessoas, de tal forma que elas não têm essa disposição para verdadeiramente se entregar àquilo que é o querer de Deus, que é a vontade de Deus.
Nenhuma destas justificativas tem peso eterno. Todas são coisas que vão perecer aqui, que vão ficar aqui, coisas materiais. Ainda aquele que casou, ainda aquele que casou, também estava ligado, apesar de estar justificando ali o fato de agora ter se casado, tem um compromisso ali com a sua esposa, a sua lua de mel, enfim. Mas o reino de Deus está muito acima de qualquer coisa, inclusive do nosso casamento e da nossa família. Embora o nosso casamento seja santo, seja precioso, a nossa família seja santa e preciosa, mas o reino de Deus e o Senhor está acima de qualquer coisa. Até porque, apesar de importante e preciosa que é a nossa família, nós sabemos que lá no reino de Deus não será assim. Amém, igreja? Amém? Mas aí nós vemos então, as desculpas, as justificativas, e todos nós, queridos irmãos, sabemos disso, nós já ouvimos muitas vezes, até falamos muitas vezes, qualquer um de nós, e não só nas questões espirituais, mas em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, nós já ouvimos, nós já aprendemos que aquele que quer, dá um jeito, aquele que não quer, dá desculpa. Qualquer um de nós somos assim em qualquer coisa. Se você quer fazer, você dá um jeito. Você se dobra para lá e vira para cá, e você acaba fazendo, ou você acaba indo, você acaba aceitando aquele convite, enfim, porque é algo que te atrai, que você quer fazer e você dá um jeito para fazer. E quando você não quer, e quando eu digo você, é todos nós, eu não sou diferente de você. Quando você não está afim de fazer, quando você não quer fazer, você dá um jeito ali e sai pela tangente. Por quê? Não é porque você não pode, não é porque você não tem tempo, não é porque você não tem condições. É porque, na verdade, você não quer. Esse campo poderia ser visto depois ou não? Claro que sim. Essas juntas de bois poderiam ser experimentadas depois ou não? Claro que sim. Até o próprio casamento não seria comprometido, no sentido de que, de repente, vamos participar lá do banquete e depois, então, a gente sai em lua de mel. Nada seria comprometido, nada teria prejuízo, se dentro do coração daqueles homens, eles tivessem a disposição de verdadeiramente irem àquela festa, àquele banquete. Mas aí, irmãos, que é maravilhoso, porque nós já dissemos há pouco, que o Senhor, segundo a sua soberania, e Deus é soberano no que Ele faz, em tudo que Ele faz, não deve ser e não pode ser e jamais será questionado em qualquer um dos seus feitos. E, portanto, nós dissemos há pouco que Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel. E por que Deus escolheu Israel? Porque este foi um ato da sua soberana vontade. A partir de Abraão, escolher uma nação. E não porque Israel fosse algo extraordinário, ao contrário disso. O próprio Senhor fala, as Escrituras diz ao povo de Israel: vocês não foram escolhidos porque vocês são maiores que os outros. Vocês não foram escolhidos porque vocês são melhores que os outros. Vocês não foram escolhidos porque vocês são mais poderosos que os outros. Não. Vocês foram escolhidos pela minha graça. E quando nós olhamos para dentro de nós também ouvimos através do Espírito Santo e chegamos à mesma conclusão. Nós não fomos escolhidos, queridos irmãos e irmãs, porque nós somos melhores que qualquer um. Não é porque nós temos mais virtudes, mais qualidades, porque somos mais inteligentes, mais poderosos, mais isso ou mais aquilo. Ao contrário. Não temos absolutamente nada em nós, como a própria nação de Israel. Até hoje você olha para a nação de Israel, o que é Israel em relação às outras nações do mundo? Um pedacinho de terra, um povo que está lá, não tem grandes qualificações. A grande qualificação da nação de Israel em todo o tempo, desde Abraão até o final, será a graça de Deus sobre ela. Como a diferença na minha vida, na tua vida, é a mesma coisa. É a graça de Deus sobre nós.
escolhidos pela bondade, escolhidos pela misericórdia do Senhor. Mas é interessante esta parábola, porque foi exatamente por conta da recusa dos judeus, dos convidados seletos, dos convidados especiais. E a palavra de Deus na parábola, né, vamos observar o verso 21, o que diz. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Senhor, olha, fui atrás dos convidados, mas um falou isso, outro falou aquilo, outro falou aquele outro. Né? Então o pai de família, indignado, porque ele ficou indignado, disse aos seus servos: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ou seja, foi a partir da rejeição ao convite formulado pelo rei, né, que a palavra de Deus diz então que a porta da graça se abriu para todos os povos, para todas as nações. Amém, irmãos? Foi aí então que Deus disse: não é só Israel, são todos os povos, todos aqueles que me aceitarem. E é por isso que esta graça e esta bondade e esta misericórdia chegou até nós. Amém, irmãos? A recusa dos convidados fez com que a porta da graça se abrisse para todos os tipos de pessoas. É interessante, né? É interessante, veja bem o que diz o texto. Primeiro nós falamos aqui de convidados especiais, seletos, escolhidos, né? Selecionados. Mas com a recusa deles, a palavra de Deus diz que o pai de família diz o seguinte: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Observe bem, irmãos, essa expressão, sai depressa. Ou seja, fala a respeito de urgência. De urgência. O banquete está pronto, a festa está pronta, a ceia está pronta. Os convidados especiais não vieram, mas agora eu quero pressa, eu quero urgência. Saia rapidamente pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Tragam todo mundo. Amém, igreja? Quando o Senhor trouxe ao meu coração esta palavra, me veio um tema para esta mensagem, e eu gostaria que você gravasse o tema para esta mensagem. E aqui, irmãos, é aquilo que eu disse na introdução, né, que o Espírito Santo possa fazer uma obra a partir de mim, a partir aqui do altar, que o Senhor possa fazer uma obra na tua vida, no teu coração, porque na verdade é o seguinte: o tema desta palavra e a essência desta mensagem é a porta, aliás, a festa é para todos. Amém, irmãos? A festa é para todos. A festa não é só para mim. A festa não é só para você. A festa não é só para nós. Como nós gostamos, eu particularmente gosto, e sei que você gosta, você está aqui, né? Como nós gostamos de estar na igreja, como nós gostamos de estar junto, como nós gostamos dos nossos irmãos, né? Como nós gostamos das pessoas. Nós gostamos, falamos a mesma língua, né? Temos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Mas, meu querido irmão e irmã, eu pergunto para você: será que a festa é só para nós? Não, a festa não é só para nós. A festa não é só para nós, não. E às vezes nós nos comportamos desta maneira. Às vezes nós nos comportamos de maneira que parece que a festa é nossa. Não tem mais espaço para ninguém aqui. Não. Ao contrário disso. Ao contrário disso. Veja bem, irmãos, quem foi, né, que o rei mandou chamar, que o chefe de família mandou chamar. Ide depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Ou seja, indistintamente, tragam quem vocês encontrarem. Tragam quem vocês encontrarem, não é apenas pessoas especiais, não é apenas pessoas que realmente têm o nosso nível, o nosso perfil, não. A festa é para todo mundo, ninguém pode ser excluído, ninguém pode ficar de fora.
E às vezes nós não percebemos isso, irmãos. Às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós não percebemos isso. Aliás, nós temos o hábito, a começar por nós, pastores, o mau hábito, de falar não à nossa igreja. É a nossa igreja, não porque a nossa igreja, pastores principalmente falam isso, não porque lá a minha igreja, que minha igreja? Quem de nós temos igreja? A igreja não é nossa, a igreja é dele, e ele não fechou as portas para ninguém. Amém, irmãos? Ele não fechou as portas para ninguém. Ele não fechou as portas para ninguém. Vai depressa pelas ruas e bairros da cidade e tragam todos, pobres, aleijados, mancos, cegos. Ou seja, o Senhor aqui não se preocupou, dentro desta parábola, com a condição social, econômica, moral de absolutamente ninguém. E às vezes nós fazemos essa seleção. Às vezes nós fazemos, ainda que inconscientemente, eu não vou convidar fulano para ir na igreja, não vou convidar fulano aí. Todo mundo conhece, já pensou se eu levar uma pessoa, falar, irmãos, olha para os evangelhos, o Senhor Jesus Cristo nunca fez acepção de absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Jesus entrou na casa de Jairo, um principal da sinagoga, um homem bem quisto, bem posicionado. O Senhor Jesus atendeu aquele centurião romano, cujo servo estava doente. Jesus falou com Nicodemos, um senador. Mas Jesus também entrou na casa dos pobres. Jesus também curou os enfermos. Jesus pôs as mãos sobre os leprosos. Jesus parou para atender uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Amém, igreja? Jesus chegou ali no tanque de Betesda, onde um homem há 38 anos estava ali. Aliás, ao contrário, se você fizer um trabalho bem feito, olhando para dentro das Escrituras, para os Evangelhos, você vai ver que o maior tempo de Jesus, gasto no seu ministério, investido no seu ministério aqui sobre a face da terra, foi com os pobres, foi com os necessitados, foi com os excluídos, e por conta disso Jesus foi muitas vezes censurado pelos fariseus. Os fariseus não tinham coragem de chegar ali, tete a tete com Jesus, face a face com Jesus. Os fariseus chamavam os discípulos de Jesus e falavam, escuta, por que o mestre de vocês come com os publicanos? Por que o mestre de vocês se assenta para comer e beber com os pecadores? Eles se sentiam incomodados de ver Jesus no meio dos pecadores. Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, a festa é para todos. A festa é para todos. Não tem ninguém excluído. Amém, igreja? E é isso que eu gostaria que o Espírito Santo de Deus começasse a trabalhar em nós, meu querido irmão e irmã, que nós pudéssemos sair daqui desta noite com esta mentalidade, sendo transformado pela obra do Espírito Santo de Deus. Cada vez que eu e você nos reunimos aqui, esta noite, por exemplo, é uma noite de festa. Amém, igreja? É uma noite de festa. Você está numa festa ou não? Nós estamos numa festa, só que chega na terça-feira, ali na tarde da bênção, tem outra festa. Chega na quarta-feira à noite, aqui na campanha, tem outra festa. Domingo que vem tem mais 2 festas. Nós vivemos em festa, mas a festa não é apenas para nós. E a festa não é apenas para alguns convidados especiais. A festa é para todos. A festa é para todos. Observe o versículo de número 22, que maravilhoso. O servo saiu apressadamente, trouxe todos quantos ele encontrou, pobres, mancos, cegos, aleijados. A palavra de Deus
ela não é explícita, mas eu imagino, queridos irmãos, que entrou ali muitos publicanos, entrou ali também, quem sabe talvez prostitutas, quem sabe talvez outros tipos de gente marginalizado. E aí o servo diz ao seu senhor: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. E quando nós falamos isso, irmãos, trazendo para a nossa realidade, nós não queremos dizer que há lugar porque tem cadeiras vazias, não. Ainda que todas essas cadeiras estivessem cheias e que nós precisássemos colocar aqui mais dezenas de cadeiras aqui, ainda há lugar. O reino de Deus nunca estará com as portas fechadas para absolutamente ninguém. Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. O próximo versículo vai dizer o quê? Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. O rei quer ver a casa cheia. O rei quer ver a casa lotada. Mas lotada por quem, pastor? Por qualquer tipo de gente, por qualquer tipo de pessoas. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, nós estamos dispostos a ter entre nós qualquer tipo de gente? Nós estamos dispostos a ter entre nós qualquer tipo de pessoa? Precisamos estar, porque a festa não é nossa. A festa é do rei, e o rei mandou chamar. Amém? E o que é maravilhoso, irmãos, quando nós temos esse entendimento e quando nós pensamos sobre isso, sem nenhum tipo de preconceito contra quem quer que seja. E aqui eu estou falando, irmãos, da forma mais ampla possível, sem nenhum preconceito contra quem quer que seja. Quem nós encontrarmos, quem nós tivermos oportunidade para falar, nós devemos dizer: olha, está existindo uma grande festa ali na Artemio Capelupi 99, você não quer ir comigo para lá? De repente, se você convidar ele para vir para o culto, ele não vem, mas se você convidar para a festa, vem. Amém, irmãos? Convida para a festa. Está existindo uma festa, é uma grande festa, e o que é maravilhoso, irmãos, que é o Espírito Santo quem vai fazer a obra. É o Espírito Santo quem vai trabalhar. Não é o pastor João, não somos nós, não é nenhum de nós. É o Senhor quem vai fazer a obra. E vou falar mais, meu querido irmão e irmã, e você sabe disso tanto quanto eu. Às vezes, e eu já disse agora há pouco aqui, nós olhamos para alguém e falamos: meu pai, esse aí não dá para levar na igreja não. Nossa, essa aí não. Se ela chegar, meu Deus do céu. Preste atenção. Preste atenção. Quando chegarmos na glória, haverá mais surpresa do que você imagina. Porque a palavra de Deus diz que muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Escuta, fulano, lá no reino de Deus, lá no céu. Você está aqui, cara? Então. Rapaz, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar com você aqui, pois então. Mas eu estou aqui. Amém, igreja? Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Não precisam de médicos que estão sãos, mas sim os doentes. Viu? Não é só perfumadinho, engomadinho como nós, não, que precisa estar na festa. O rei está chamando todo mundo, e nós precisamos tê-los aqui, porque a festa não é nossa, a festa é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para as bodas de seu Filho Jesus Cristo. Amém, igreja? Mas preste atenção, apesar da mensagem, apesar da palavra, eu sou consciente, irmãos, de que se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na minha vida e na tua vida, nós vamos sair daqui desta noite com apenas mais uma mensagem que não vai fazer nenhuma diferença. E na próxima festa vai estar somente nós aqui de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Senhor, quem é que o Senhor quer na tua festa? Eu estou aqui para trabalhar. A igreja não é minha. A igreja não é minha. A igreja não é tua. A igreja é dele. A igreja é do Senhor. Nós temos experiências, queridos irmãos, testemunhos vários ao longo da vida, quantas pessoas marginalizadas, arrebentadas,
e que teve um encontro com o Senhor e hoje são verdadeiros homens de Deus, verdadeiras mulheres de Deus, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que ninguém dava absolutamente nada, mas que o Espírito Santo transformou. Sabe, irmãos, eu disse pela manhã, me lembrei agora novamente, não sei se tem alguém que compartilha da minha ignorância, tomara que não, tomara que eu seja o ignorante solitário desta igreja aqui, no que eu vou dizer. Mas pela minha falta de conhecimento, pela minha ignorância, se de repente chegar na minha mão uma pepita de ouro, no estado bruto dela, e eu ver aquela coisa na minha mão, aquela pedra, de repente eu vou jogar fora, porque eu não sei o que é. Eu não conheço o que está ali debaixo daquela casca, daquela crosta. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Eu sou ignorante. Se alguém trouxer uma pepita de ouro, num estado bruto, tirado da terra, de uma escavação, e entregar para mim, falou, o que eu vou fazer com isso aqui? Perigoso jogar fora. E é o que muitas vezes nós temos feito, com preciosidades que o Espírito Santo quer lapidar. Existe um tesouro ali debaixo, que eu não consigo enxergar, que você não consegue enxergar, mas que Deus enxerga, e que Ele quer trazer no nosso meio. Você concorda com isso, ou o pastor está falando bobagem? É verdade, irmãos, é verdade, é verdade. Às vezes pela nossa ignorância, pelo nosso preconceito, pelo nosso orgulho, às vezes nós desprezamos joias preciosas, que só precisam ser tratadas, só precisam ser lapidadas, para elas de fato, expor, trazer à vista o seu brilho, o seu valor, que o Senhor já vê e que o Senhor já sabe. Então, querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sair daqui desta noite com este coração, com este pensamento, com esta mentalidade, com esta mentalidade. A festa é para todo mundo, a festa é para todo mundo. Vamos convidar, vamos trazer, vamos chamar. É certo que você vai convidar a alguns, e também vão se excusar, vão dar as suas desculpas, mas certamente outros vão receber o convite. Amém, irmãos? Ou quem sabe, talvez até alguém aqui já possa objetar e dizer, pastor, mas eu já estou cansado de convidar. Quantas vezes já convidei fulano, quantas vezes já... Se você já convidou 2, 3, 4 vezes, e a pessoa não deu crédito ao teu convite, não deu atenção ao teu convite, esqueça. Vai convidar outros. Tem tantos outros para ser convidado. Amém, igreja? Não fica insistindo, não fica perdendo tempo com aquele que não quer. Você já fez o convite, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não aceitou? Vai atrás de outro. Não deixe de orar por ela. Não deixe de orar por ela. Mas não fique gastando tempo não, porque tem muita gente para ser salva. Muita gente. Existe uma estatística que a nossa cidade tem por volta aí de uns 40 mil evangélicos, cristãos evangélicos. Mais ou menos isso. Talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas se este número estiver correto, existe mais de 100 mil pessoas que ainda não conhecem Jesus. Dentro da nossa cidade, eu estou falando. Amém, igreja? Então você veja bem que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para os seus discípulos, olha, vocês não terminarão de correr por todas as aldeias de Israel até que venha o reino de Deus. Ou seja, nós temos muita gente aqui para ganhar nessa cidade, só que nós precisamos entender que a festa é para todos. E quando esses todos chegarem, nós sabermos verdadeiramente como recebê-los. Será que nós estamos dispostos a isso? Aquele mal cheiroso, da cachaça, do bafo, será que nós queremos ele sentado do nosso lado? E eu poderia estender, não vou fazer isso porque não é necessário,
Eu creio que você já entendeu o que o Espírito Santo de Deus está falando. Estamos dispostos a isso? Penso que devemos estar. Amém, irmãos? Penso que devemos estar, porque a festa é do rei. E o rei diz: esforçai-vos para que a minha casa se encha. Que a minha casa se encha, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir esta palavra fazendo a leitura de um versículo que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 8. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 8, apenas a parte A do versículo, apenas a primeira parte, para que a gente possa finalizar esta mensagem e orar a Deus. Talvez alguém aí ouvindo esta palavra do pastor possa estar até pensando: pastor, mas se a igreja começar a trazer todos esses tipos de pessoas que o pastor está falando na mensagem, o que vai virar a nossa igreja? Nossa igreja vai virar a casa do rei. Amém, irmãos? Precisa ser a casa do rei. É isso, porque a casa é dele, a festa é dele, e nós somos os servos. 1 Samuel 2, 8, apenas a primeira parte do versículo diz assim: Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Amém? Deus levanta os pobres, os necessitados, os marginalizados. Não precisamos nos preocupar com o depois. O depois é obra do Espírito Santo. É Ele quem faz. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que transforma as vidas, que tem nos transformado, que vai transformar a quem Ele quiser transformar. Amém? Isso não significa também dizer, deixa para nós o versículo só um minuto aí, Danilo. Isso não significa dizer também, irmãos, preste atenção, que nós vamos trazer, que nós vamos convidar, que nós vamos trabalhar, que nós vamos receber todos os tipos de gente, todos os tipos de pessoas, e todas estas pessoas serão mudadas, todas essas pessoas serão transformadas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que todos terão oportunidade. Amém? Todos terão oportunidade, e a obra é dele. E eu penso que para mim e para você, o que basta é o dia que nós chegarmos diante de Deus e ouvirmos dele o seguinte: servo bom e fiel, vinde receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Este servo da parábola, poderia ser dito sobre ele, um servo bom e fiel. Traga os especiais. Senhor, os especiais não vieram. Então vai pelas ruas e bairros da cidade e traz todo mundo. Pobre, cego, manco, aleijado. Senhor, já fiz, está todo mundo aí, mas tem lugar ainda. Então volta e faz. O servo vai, volta e faz, para que a minha casa se encha. Que seja eu e seja você este servo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Por quê, irmãos? Porque a festa é para todos. Vamos repetir juntos? A festa é para todos. É só para nós? Para quem é? Para todos. Coloque-se de pé no teu lugar. Já quero aproveitar e convidar você que está aqui, convidar você que está na live, para a nossa próxima festa. Mas a festa não é só para você. Quarta-feira nós temos mais uma festa aqui, mas a festa é para todos. Amém, igreja? Que nós comecemos a ver, entrar por estas portas, qualquer tipo de pessoa, por mais marginalizada que ela possa ser lá no mundo, aqui ela vai ser abraçada. Amém, irmãos? Aqui ela vai ser abraçada, aqui ela tem que ser abraçada, aqui ela tem que ser querida, aqui ela tem que ser bem-vinda. E eu quero te fazer uma pergunta,
E eu gostaria que você se manifestasse, mas se manifestasse com verdade. Se você não sente aquilo que o pastor vai falar, fique com a mão abaixada. E eu quero perguntar a cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesta noite, você se sente bem acolhido aqui dentro desta igreja? Você se sente amado aqui neste lugar? Você se sente valorizado aqui neste lugar? Certamente somos, todos nós somos. Mas aqueles que entrarão por estas portas serão valorizados e amados como todos são aqui neste lugar. Amém, igreja? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço, Senhor, ao Teu Espírito Santo, que trouxe ao meu coração esta palavra, Senhor, e que eu compartilhei com a Tua igreja neste dia. Ó Deus, que seja aquele, Senhor, que faça uma transformação em nós, a partir da mudança, Senhor, da nossa mentalidade. Ó Deus, da mentalidade, Senhor, de que muitas vezes, Pai, nós não temos espaço, nós não temos lugar para determinados tipos de pessoas. Ó Deus, quando isso não é verdade, Senhor, os convidados especiais se excusaram, e o Senhor então abriu a porta da graça para os gentios, o Senhor abriu a porta da graça para as nações, e é por isso, Senhor, que hoje nós fazemos parte do Teu reino, ó Deus, mas enquanto Tua igreja, Senhor, nós queremos ter uma visão diferente, uma visão, Senhor, de que a oportunidade é para todos, que o convite é para todos, que a festa é para todos, que ainda há lugar, Senhor, e que ainda há muito lugar, Senhor. Ó Deus, eu não quero me preparar, Senhor, para no próximo culto estar aqui, meu Deus, para participar da festa, sem olhar para aqueles, Senhor, que realmente estão necessitados. Muda, Senhor, a nossa mente, muda o nosso coração. Oh, querido Deus, que nós não olhemos, Senhor, para o exterior. O exterior, meu Deus, pode de repente estar envolvido, Senhor, numa crosta de sujeira, de lama, de pecado. Mas o interior, Senhor, traz uma pepita de ouro, Senhor, uma joia preciosa, que só precisa ser limpa, que só precisa ser burilada, lapidada pelo Teu Espírito Santo. Assim como nós estamos sendo trabalhados e lapidados pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, coloque em nós, Senhor, um coração que ame indistintamente, Senhor. Coloque em nós um coração, Senhor, de compaixão, ó Deus, de amor pelas pessoas. Ó Deus, independente da sua condição social, econômica, moral, Senhor, não importa, porque a obra é Tua, quem faz a obra é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa prepotência, Senhor, da nossa soberba, do nosso orgulho. Ó Deus, e nos leve, Senhor, a sermos servos fiéis, que trabalhe para que a Tua casa se encha, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, igreja.